Oi, eu me chamo Tomás, sou bolsista do PET de Ciências Sociais da Universidade Federal de Ceará e esse é um dos episódios da nossa série de podcasts preparatórios para a prova escrita do mestrado em Sociologia da UFC. Bem, falaremos aqui sobre a obra Ciência e Política, Duas Vocações de Max Weber, que é separada em dois ensaios principais, baseados em conferências ministradas pelo próprio autor, onde são mostrados alguns pontos de encontros e desencontros entre as duas áreas de atuação que intitulam a obra, que no caso são ciência e política. Curiosamente, os textos foram escritos e reunidos um ano antes da morte de Weber. Mas, adiante, primeiramente eu, Tomás, vou abordar o primeiro ensaio, a ciência como vocação. Assim, a primeira indagação que é feita no texto já nos coloca no cerne da questão principal, que é: quais são, no sentido material do termo, as condições de que se rodeia a ciência como vocação? E é com esse questionamento que a gente introduz nossa leitura sobre Weber. Após o autor soltar essa, questionando sobre quais são as condições que fazem da ciência uma vocação, ele meio que nos põe num jogo de contraste entre a vocação científica na Alemanha e nos Estados Unidos. Ou seja, ele compara como é o fazer científico enquanto carreira nesses dois lugares, aquelas, a era da polarização. Logo, nesse exame que Weber faz, ele começa mostrando que, na Alemanha, o modelo era mais, como ele mesmo fala, plutocrático. Ou seja, quem queria seguir na ciência, geralmente devia ter um pouco mais de recursos, justamente porque a renda deles dependia desde cedo do ensino e do número de alunos matriculados em suas turmas, já que era todo um caminho até conseguir se consolidar na academia e passar a viver de maneira mais confortável. No que diz respeito aos Estados Unidos, o sistema já seguia por uma proletarização, ou seja, um sistema burocrático, como ele mesmo diz. O que isso quer dizer? Que eles eram trabalhadores com a renda fixa e tal. Mas com isso, acaba que, em relação aos aspirantes a cientistas na Alemanha, os dos Estados Unidos tinham um regime mais restrito, que podia colocar eles numa posição de se dedicar menos à ciência. Tanto que, à frente, quando Weber menciona, entre aspas, a evolução do modelo alemão que foi se americanizando, ele se dirige a este modelo de modo incisivo, como proletaroide, já que o capitalismo vira a interferir na atividade científica, com suas sobrecargas e amarras. Prosseguindo, num aspecto mais geral, ele vai falar sobre a dupla jornada daqueles e daquelas que querem se aventurar na ciência. E já dando aquele spoiler que para algumas pessoas pode não ser tão legal, ele menciona uma dupla jornada quase que inevitável, de ciência andando lado a lado ao ensino. Mas ele mesmo diz que um bom cientista não precisa ser um bom professor. Porém, traz uma observação interessante, citando que, abre aspas, quando de um docente se diz que é mau professor, isso equivale, na maioria das vezes, a pronunciar uma sentença de morte universitária, embora seja ele o primeiro dos cientistas do mundo. Fecha aspas. Ou seja, sabendo que isso dizia respeito ao modus alemão, uma fala dessas poderia dispersar toda uma turma, considerando que a renda vinha desses alunos. Isso poderia quebrar toda uma expectativa acerca desse estudioso. E nesse aspecto, prosseguindo, para Weber, abre aspas, nada tem valor a menos que posso fazê-lo com paixão. Fecha aspas. E sobre essa fala do autor, o mesmo é considerado para a ciência. Nesse sentido, ele entende que essa passionalidade necessária é um requisito da inspiração dos cientistas, à medida que a ideia surge daí. E sem isso não existe hipótese nem resultado. Segundo ele, o processo de inspiração que leva às ideias, que hoje em dia podemos ter como insight, sabe aquela sacada que temos do nada? É um processo espontâneo, mas também é fruto de todo um acúmulo anterior. Assim, ele fala aqui, abre aspas, de qualquer modo, o estudioso está compelido a contar com o acaso. Com isso, essa ciência da qual estamos falando, para Weber, está ligada ao curso do progresso. Progresso este que se constrói por um processo que indica que, hora ou outra, todos os saberes podem ser ultrapassados, num sistema contínuo. Ou seja,
todo trabalho pode entrar numa obsolescência e ser superado por outros estudos. E esse progresso é tido como fragmento do processo de intelectualização e racionalização que compõem a ciência. Assim, através desses dois fatores, podemos entender que cada fenômeno tem sua explicação e são racionais. Agora, óbvio, isso também faz com que possa se estabelecer todo um desencantamento com as coisas e com o mundo. Um pouco à frente, levando em conta o caráter interrogativo da ciência e a contribuição de Sócrates, ele menciona a descoberta do conceito, que buscava caracterizar as coisas a partir da forma correta de agir. Com isso, a segunda grande ferramenta da ciência, depois do conceito, é tida como a experimentação racional, tornando a ciência moderna possível, mesmo que por um tempo ela tenha sido usada para justificar os fenômenos a partir de uma ótica divina. A seguir, ele entra na questão dos pressupostos, afirmando que não existe ciência inteiramente isenta disso. Afinal, alguns pressupostos podem ser os próprios métodos ou mesmo os valores científicos. Para isso, ele aponta uma série de áreas científicas para demonstrar que, na verdade, os pressupostos variam de ciência para ciência, a depender da sua estrutura. Ele ainda menciona algumas contribuições que a ciência pode dar para a vida prática e pessoal, como, número 1, um domínio mais técnico da vida, podendo fazer uso das previsões. Número 2, possui maneiras ou métodos para a própria construção do conhecimento. E, por fim, ela ainda nos fornece o que ele menciona como clareza, que pode nos ajudar a nos posicionarmos em relação aos nossos atos. Com isso, a ciência se faz como um ato de tomada de consciência, não cabendo a ela dar sentido à vida, porque isso é papel dos profetas ou dos salvadores, como ele mesmo menciona no texto. Ao fim do texto, Weber demonstra sua visão sobre o quanto o divino ou a percepção profética está perdendo cada vez mais espaço em decorrência da racionalização. E aponta esse processo como um destino da sua época, recorrendo à noção de probidade intelectual, que é um tipo de integridade. Para finalizar, mencionando que, abre aspas, nada se fez até agora com base apenas no fervor e na espera. É preciso agir de outro modo, entregar-se ao trabalho e responder às exigências de cada dia, tanto no campo da vida comum, como no campo da vocação. Fecha aspas. Assim, a gente fica por aqui com a primeira parte do texto, abordando ótimos pontos, chamando a atenção para algumas questões levantadas como a ciência e o ensino, a paixão que inspira a ciência e o processo de racionalização. Mesmo assim, não deixem de ler a obra, pois tem muito mais para saber e poder garantir uma nota massa na prova. Agora, vocês podem ficar com a segunda parte. Olá, gente, aqui é a Alana Metifogo, sou bolsista do PET Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. Em parceria com o Matheus Tomás, eu vou apresentar para vocês o livro Ciência e Política, Duas Vocações, de Max Weber. Bom, a política como vocação fez parte de uma palestra ministrada pelo sociólogo em 1919 e tem como ideia central a definição do conceito de Estado e também a identificação de características que definem a atividade política como uma vocação. Então, de acordo com o autor, a política é um conceito extraordinariamente amplo e, em geral, está relacionado com aquilo que é público. Ela é uma ciência da governação de um Estado ou nação que se funda, entre outras características, a partir da coação física. Nesse momento, ele vai retornar a Trotsky, no momento em que ele dizia que todo Estado se funda na força. E, por isso, Weber insiste nessa ideia, falando que o Estado consiste em uma relação de poder e de dominação do homem sobre o homem, fundada no instrumento da violência legítima, dando assim 3 razões internas que justificam a legitimidade da dominação. Essa parte do livro é uma das partes mais importantes, pessoal. Ele vai colocar como essas 3 razões internas, em primeiro lugar, o poder tradicional, que é exercido pelo patriarca ou pelo senhor de terras. Em segundo lugar, o poder carismático, exercido pelo profeta ou pelo dirigente guerreiro eleito. E aí é que ele vai sinalizar uma fonte de vocação. E em terceiro lugar, é o poder da legalidade, da burocracia e a partir da obediência a um estatuto.
E dessa forma ele vai falar que a figura do homem político por vocação não representa a única figura determinante do empreendimento político e da luta pelo poder, mas antes disso, da natureza dos meios de que dispõem os homens políticos, em que a dominação organizada vai necessitar de um estado maior administrativo e de meios materiais de gestão. Essa obediência ela vai se fundar em dois principais pilares, a de retribuição material e a de prestígio social. E dessa forma a gente vai poder nós podemos classificar a administração em dois modelos. A primeira fala sobre o modelo de Estado Maior, funcionários ou outros magistrados, cuja obediência depende do detentor do poder, pois esses são os proprietários dos instrumentos de gestão, por exemplo, os recursos financeiros, os materiais de guerra, os edifícios e etc. E um exemplo disso é a sociedade feudal, né? Em que de forma mais resumida, é um agrupamento estruturado de estados onde o soberano só consegue governar com o auxílio da aristocracia independente, partilhando seu poder com ela. E a segunda categoria vai ser totalmente oposta à primeira, que é o Estado Maior privado dos meios de gestão, em que os governantes buscam apoio em pessoas diretamente dependentes ou em plebeus, que não podem contar com nenhum tipo de apoio econômico fora do governante. O exemplo dos poderes patriarcais, patrimoniais, despotistas e burocráticos. E o Estado moderno tem como ponto de partida o desejo de expropriar os poderes privados independentes, que detêm uma força administrativa, financeira, militar paralelas às suas, sendo que esse processo se desenvolve em paralelo perfeito com o desenvolvimento da empresa capitalista que domina os produtores independentes, em que no Estado moderno o poder que dispõe da totalidade de detenção dos meios políticos de disputa tendem a se reunir sobre uma única mão, que é a mão do Estado, conseguindo assim privar a administração, os funcionários, os trabalhadores burocratas de qualquer meio de gestão. E dessa forma cabem aos homens políticos a administração dos meios materiais. E assim ele vai entrar em uma outra parte muito importante do livro, em que ele vai falar sobre as duas diferentes formas de viver do homem político, que vai diferenciar os que têm uma vocação real para a política ou não. Essas duas formas diferentes de viver serão as formas para a política e da política, ou seja, viver para a política ou viver da política. Para ele, o homem político acaba vivendo essas duas formas ao mesmo tempo. E o que vai fazer a distinção dentro desse processo de vocação é o aspecto econômico. Porque o homem político deve, em condições normais, ser economicamente independente das vantagens que a atividade política possa lhe proporcionar e deve ser economicamente disponível. O exemplo disso, para o autor, é o capitalista, a pessoa que recebe a renda, mas não trabalha. E não é todo capitalista, mas o que tira dinheiro a partir da exploração imobiliária ou de títulos. Para ele não pode ser nem o operário e nem o homem de negócios. Ou seja, formando assim uma plutocracia, né? Um governo pelas classes mais abastadas, mais ricas. Assim, os que são escolhidos por fora da plutocracia, é necessário que a organização política lhes garanta alguns ganhos regulares e garantidos, o que vai fazer com que esse homem que vive da política se torne um funcionário remunerado ou beneficiário. Entretanto, isso vai até mesmo contra o desenvolvimento moderno da função pública, que exige cada vez mais trabalhadores intelectuais especializados, qualificados e que se preparam a partir de um grande sentimento de honra corporativa, onde se faz acentuar a integridade. Se não existir esse sentimento, provavelmente, de acordo com o autor, estaríamos ameaçados por uma enorme corrupção. Assim, a carreira política pode conceder, antes de tudo, um sentimento de poder, porém, são as qualidades que podem conceder a alguém a participação no poder, que serão, em primeiro lugar, a paixão, no sentido de ter um propósito a realizar, ou
ou uma crença em uma causa, um deus, um demônio, porque ela sozinha também não vai bastar. Em segundo lugar, é o sentimento de responsabilidade, que vai ser a estrela polar determinante da atividade política. Em terceiro lugar, o senso de proporção, qualidade psicológica do homem, de todo e qualquer homem político. Mesmo tendo seus defeitos, ele também vai colocar uma inimiga mortal de qualquer devoção à causa, que será a vaidade. Assim, para finalizar, o Weber vai falar que também toda atividade vai ser orientada segundo a ética que pode ser subordinada a duas máximas diversas e opostas. Que a primeira vai ser a ética da responsabilidade, em que o homem político pensa nas consequências que podem ser geradas a partir dos seus atos e dos atos dos seus subordinados. E, em segundo lugar, a ética da convicção, que realiza o que deve ser feito sem se preocupar com as consequências. A questão dos meios pelos fins vai colocar em xeque, né? Esse segundo princípio ético, porque as convicções servem para justificar moralmente os desejos de vinganças, de poder, de lucro, de vantagem. Mas para o Weber, essas éticas têm que se complementarem para formarem assim a verdadeira vocação do homem político. Então, gente, essas foram as principais ideias, tá, do livro. É muito importante que vocês façam a leitura, é um livro muito pequeno. É um livro realmente muito pequeno. Na internet vocês também vão encontrar vários outros vídeos de professores falando sobre isso. Lembrando que aqui todo mundo que está apresentando, nós somos alunos de graduação. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos uma boa sorte. O PET de Ciências Sociais sempre fica muito feliz de organizar esse seminário. E também convido vocês para o fórum de discussão que será feito após a publicação do podcast, tá, gente? Novamente, um abraço a todos e boa sorte!